Bem, boa tarde a todos. Não quero ser repetitivo, mas quero agradecer também o convite, parabenizar aí o Rubem e toda a equipe pela produção, Irlei por receber o evento, Rômulo pelo convite, já somos parceiros aí há quase 10 anos, né? Só contar um pouco a história rapidamente. Tudo surgiu no ano de 2006, que o Grupo Votorantim entendeu que deveria elaborar um programa cultural, deveria ter uma política cultural para o grupo. Quando eu digo grupo, não sei se é claro para todo mundo, mas a Votorantim é formada por 7 diferentes áreas de negócios: cimento, banco, metais, etc. Tem uma presença muito significativa, apesar da base ser em São Paulo, mas uma presença muito significativa aqui no estado de Minas. Então foram basicamente quatro elementos que nortearam um pouco essa criação dessa política cultural. Primeiro é ter um foco único para alinhar toda a atuação cultural de todas as empresas do grupo. A Votorantim fez 90 anos o ano passado, e até o ano de 2006 cada empresa tinha, ou em alguns casos não tinha, uma política cultural totalmente independente uma da outra. Em 2006 que o grupo entendeu que deveria ter uma coisa única para o grupo como um todo, e coube a nós do Instituto Votorantim elaborar esse programa cultural. Então, primeiro, esse desejo de ter um foco único. Segundo, a partir do desejo identificado, primeira coisa, nós gostaríamos de não simplesmente, acho que como o Marcelo falou muito, né, não simplesmente de fato ser um importante ator nessa questão de investimento cultural, e não simplesmente passar aquele cheque no final do ano para aproveitar uma disponibilidade de recursos. Então, para isso, a gente quis entender como que de fato uma empresa poderia, apesar de ser apenas uma empresa, uma gota no oceano, mas de fato de ter uma atuação que pudesse contribuir para o desenvolvimento da economia da cultura como um todo no país. A partir disso também um terceiro componente muito importante, tendo como premissa o uso responsável das leis de incentivo à cultura. Também, como o Marcelo disse, a gente não pode esquecer que se trata de recurso público. Então, para isso tem que ter um fim, tem que ter um benefício público, e não a empresa simplesmente se apropriar desse recurso e usar ao seu bel entender. Então, essa questão do uso responsável era uma premissa. E aí, por fim, olhando para fora, a gente identificou, já nessa época, em 2006, isso está muito mais claro aí nos últimos meses, até em função, né, da proposta do Ministério de renovação da Lei Rouanet. Um dos principais argumentos é esse, né, que existe hoje sim no país um grande descompasso, né, como o Alexandre falou, na linha, né, da cadeia cultural, a criação, a circulação e a fruição cultural. Essa parte do acesso, né, que são as duas últimas palavras, circular e a fruição, existe um descompasso hoje. É muita produção praticamente em todas as áreas, mas o acesso da população ainda é muito baixo. Eu vou depois dar alguns exemplos mais para frente. Com esses 4 elementos que nós chegamos, então, lançamos em 2006, então já tem 3 anos, o programa chamado Programa de Democratização Cultural da Votorantim, que esse é o resumo dele, o conceito básico dele. Nós apoiamos projetos de todas as áreas culturais, projetos que visem tornar a população brasileira mais e mais participante da cultura, oferecer mais e mais possibilidades, alternativas de acesso, né, às mais diversas manifestações artísticas. Resumindo, então nós apoiamos projetos de todas as áreas culturais, irrestritamente, até pelo contrário, nós fazemos questão de contemplar todas as áreas culturais. Dentro dessa questão do acesso, né, de qualquer abordagem, então seja projetos de formação de público, projetos de exibições, festivais, circulação, difusão, programação cultural, desde projetos de formação artística e educação para as artes, né, capacitação de mediadores, aumentar a prática das experiências culturais da população. Como o Marcelo já adiantou, nós funcionamos basicamente por seleção pública. Nós já fizemos 3 seleções, 2006, 2007 e 2008. Em cada uma disponibilizamos 4 milhões de reais.
tudo feito da forma mais democrática e aberta possível, então regulamento, com formulário de inscrição disponível para todo mundo, qualquer pessoa interessada na internet, usando aí a lei federal de incentivo à cultura. Sempre trabalhamos com antecedência de um ano. Então, por exemplo, os projetos que nós estamos apoiando hoje foram selecionados no último edital, no edital de 2008, e essa é a situação que nós temos hoje. São 43 projetos de cultura pelo país inteiro, em todas as regiões brasileiras, consumindo aí 12 milhões de reais de investimento nesse ano. E tudo isso, quer dizer, como eu disse, qualquer área cultural, qualquer abordagem por seleção pública, e o foco, quando a gente afunila tudo, né, porque qual que é o foco de atuação, como eu já disse, é o acesso. Então, primeiro, projetos que beneficiem a população que tem mais dificuldade em ter esse acesso. A gente vê falta de prática cultural, acho que em todas as camadas sociais da população, mas obviamente que quanto mais baixa a renda de uma pessoa, de uma família, maior a dificuldade que ela tem, né, de usufruir dos bens culturais. Se a gente pegar cinema, por exemplo, que já é muito restrito, não sei se todo mundo sabe, mas só existe sala de cinema em 9% dos municípios brasileiros, ou seja, 91% das cidades brasileiras não tem sequer uma sala de cinema, e onde tem, como é o caso de São Paulo, acho que das grandes cidades, cinemas concentrados, né, em shopping center, com ingresso aí beirando R$20, então, de fato, o acesso é muito complicado. Conteúdos e linguagens que sejam atrativos aos jovens, locais de acesso facilitado a essa população, em regiões de poucas oportunidades culturais. Então, pelo interior do país, eu vou dar alguns exemplos de projetos, né? Seja em regiões mais remotas do país, seja em grandes centros, mas também em regiões periféricas dos grandes centros, e também projetos que primem aí ou pela gratuidade, né, onde a pessoa, para usufruir disso, não pague nada, ou então que sejam ingressos de baixo custo. Aqui vou dar, acho que 6 ou 7 exemplos, né, tudo que eu falei agora foi no conceito, agora na prática. Esse é um projeto que já temos 2 anos de apoio. Ele foi contemplado no nosso segundo edital, chamado Caravana do Cinema Brasileiro, cinema gratuito em 32 municípios que não tem sala de cinema. Então, como eu disse, né, em vez de apoiar a produção, nesse caso, a produção de cinema, nós pegamos filmes que já estão prontos. Nesse caso a gente está vendo aí o grande ator, né, o Matheus Nastergaile, grandes filmes que filmes brasileiros já prontos, mas queremos fazer com que esses filmes circulem e sejam apreciados, né, pela população brasileira. Um outro exemplo, isso na Amazônia, expedição vagalume, instalação de bibliotecas comunitárias e formação de mediadores de leitura em 4 estados da região amazônica, saindo do cinema, indo para a área de literatura. Próximo exemplo, também na área de literatura, mas aí indo para um grande centro, a cidade de São Paulo, uma biblioteca gratuita de empréstimo de livros dentro de uma estação de metrô na cidade de São Paulo, também um projeto com 2 anos. Vou passar um vídeo daqui a pouco que vai ter vocês vão ver mais imagens desse projeto. Aqui um exemplo do estado de Minas, né, o Instituto Cultural Inhotim. Então nós entramos, o apoio da Votorantim é na ação educativa, que é levar nesse ano a meta 3.000 alunos e 100 professores da rede pública de Brumadinho e região, levar para conhecer, né, o Instituto Cultural Inhotim, lá em Brumadinho. Outro exemplo também em Minas, Tela Viva da Cultura e Cidadania, mostras e oficinas de audiovisual em 6 cidades mineiras: Cataguases, Itamaraty de Minas, Miraí, Descoberto, São Sebastião da Vargem Alegre e Muriaé, aqui também em Minas Gerais. Penúltimo exemplo, um projeto de oficinas de teatro, figurino e adereços para 200 jovens no Nordeste brasileiro, em Natal. E o último exemplo aqui dessa parte, Música nas Escolas, um projeto feito em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, que faz educação musical para 5.000 crianças e jovens em 50 escolas
da rede pública da cidade de Barra Mansa. Esse projeto, inclusive, pode dar mais um clique, por favor? Ele foi até matéria de um editorial do jornal O Globo, alguns meses atrás, acho que no final do ano passado, na verdade, quando se recomeçou a discutir no país, né, essa questão da educação musical, da educação artística dentro das escolas, né? Então, o editorial elogiou esse projeto, o editorial do jornal O Globo elogiando esse projeto. Então, agora falei muito resumidamente, né, o que é o programa da Votorantim, e agora entrando um pouco mais especificamente no tema desse painel, né, explicando qual é, no nosso entender, como que esse programa se relaciona, né, com uma política cultural pública. Acho que o primeiro motivo, e acho que isso é uma coisa que a gente pratica desde o começo, acho que qualquer empresa que queira atuar na área cultural tem que ter isso muito claramente. Se a gente fosse... esse é um exemplo de um gráfico, né? Se fosse colocar num gráfico o interesse público e o interesse empresarial, eu acho que uma atuação de uma empresa ela tem que estar muito bem equilibrada. Se uma atuação empresarial ela só beira o interesse público, aquilo acaba não sendo valorizado pela empresa. Então, em qualquer crise, inclusive como que a gente está passando, acho que é a primeira área em que se tira aquilo da tomada, porque a empresa não vê razão naquilo, vira simplesmente assinatura de um cheque, um benefício fiscal, uma filantropia, né, e não uma ação cultural de fato. E também, por outro lado, se tende muito ao interesse empresarial, vou até roubar uma expressão que o Rômulo usa, né, que vira até aquela coisa do marketing cultural, o marketing nervoso, né, a empresa querer simplesmente visibilidade pela visibilidade, né, e não estar preocupada de fato com o impacto social, o impacto cultural que aquilo gera. Então, acho que o mais saudável, ainda mais que estamos falando, né, numa questão de empresa se apropriando de recurso público, acho que o benefício tem que ser para a empresa e tem que ser para o benefício público, uma relação mais saudável. O segundo componente, a segunda característica, né, do programa da Votorantim com a política pública, o próprio foco de atuação, né? Quando nós falamos em democratização cultural, esses projetos, né, são 43 projetos, eu trouxe apenas 7 como exemplo, mas são projetos que pela própria natureza eles têm um interesse público já embutido, não à toa, né, que em muitos deles inclusive nós temos parcerias, né, como esse caso que eu contei de Barra Mansa, onde nós somos co-parceiros junto com o próprio poder público local. O terceiro item é isso mesmo, as parcerias, acho que não só com o governo, aqui eu trouxe um exemplo só, mas são inúmeros, uma matéria de Juiz de Fora, um projeto, até ele é lançado pela imprensa como Votorantim e Prefeitura lançam o projeto, né, chama Memória Local na Escola, que trabalha com a questão do patrimônio imaterial, de história oral, e também parcerias com outras empresas e instituições. Aqui eu trouxe apenas um exemplo, mas acho que ele é bem emblemático para nós. Esse é um projeto de um grupo de teatro chamado Pombas Urbanas, que fica na cidade de Tiradentes. Para quem não conhece, é a periferia da periferia, lá na cidade de São Paulo, fica a 30 quilômetros do centro da cidade, um bairro totalmente esquecido, um grupo de teatro que tem 20 anos de existência e nunca tinha recebido um patrocínio na vida, e eles entraram no nosso segundo edital e foram contemplados, e aí até eu dividi uma mesa com o responsável por esse grupo, ele até me contou isso depois que a gente tinha firmado o patrocínio, eu nem sabia disso, que a Votorantim tinha sido a primeira empresa a patrocinar esse grupo em 20 anos de existência, e que só o fato de ter uma empresa, né, uma empresa grande por trás, como foi a Votorantim, mas poderia ser muitas outras, isso abriu muitas portas para eles, né? Então, e isso de fato é uma premissa nossa, nós não fazemos questão, essa coisa da visibilidade, de sermos o patrocinador exclusivo, de ser um projeto só nosso. Então eu trouxe um exemplo aqui, que foi um encontro de teatro que eles fizeram, uma série de marcas embaixo patrocinando, inclusive a Caixa Econômica Federal entrou depois da gente, entrou dividindo essa assinatura, e até nesse encontro especificamente a Caixa inclusive teve uma participação maior e está lá até no começo como Caixa apresenta. Então não fazemos questão, né, somos exclusivos, né, não tem essa necessidade. Então quis dar esse exemplo de parceria.
O quarto alinhamento, acho que é isso que já foi falado também aqui, né? Nós, de fato, desde quando o programa foi lançado, a premissa de se utilizar edital público, seleção pública, então é um processo aberto para todo mundo, tudo disponível na internet, os critérios estão lá transparentes, qualquer pessoa que inscreve o projeto já sabe por que critérios o projeto vai ser avaliado, e todos os projetos não são avaliados por nós, da Votorantim, e sim por comissões técnicas que todo ano a gente contrata pessoas da área cultural, do meio cultural, para avaliar tecnicamente os projetos. E a cada ano essa comissão se renova. Aqui eu trouxe apenas um exemplo. O Ministério da Cultura promoveu no mês passado, no mês de maio, um seminário para incentivar que mais empresas façam editais, principalmente as próprias empresas estatais. Esse seminário foi feito em Recife, inclusive num dia em que o Banco do Nordeste estava anunciando o lançamento do edital. Não vai dar para ler aí, porque a letra é muito miúda, mas de todas as empresas que estavam lá, porque as empresas foram chamadas para explicar como que os seus editais funcionavam. A Votorantim foi a única empresa privada a ser reconhecida pelo Ministério e ser convidada para ilustrar o seu caso lá nessa plenária. Quinto elemento, consistência e continuidade, né? Estamos falando de fato de um programa, de uma política cultural de uma empresa que é, assim como uma política cultural, né, pública, ela tem que ser contínua, senão não é política cultural, né? não é uma ação isolada. Então esse programa ele já existe desde 2006, óbvio são 3 anos, não é muita coisa, mas é um foco definido que a gente pretende ficar com ele muitos e muitos anos, né? Não é uma ação isolada. Sexto item, que é abrangência, eu até estou brincando aí, nos mais diversos sentidos, acho que a palavra até melhor para ilustrar seria até diversidade, porque nós apoiamos projetos dos mais variados portes, das mais variadas áreas artísticas, de todas as regiões geográficas, de municípios onde a Votorantim está presente ou não está presente, isso não faz diferença, e com conteúdos, com atrações renomadas ou não, e conteúdos eruditos ou populares. O que a gente quer, na verdade, é ter, a gente até brinca, a gente quer ter uma cesta, parecendo uma cesta de frutas com banana, maçã, abacaxi, a gente quer misturar tudo, né? Quer apoiar apoiar toda a nossa rica diversidade cultural do país. E o sétimo item, também como o Marcelo falou, quer dizer, a gente acompanha projeto, a gente mede resultado. Esse é um exemplo de um sistema que nós acabamos de inaugurar lá para a gente acompanhar o projeto, porque de fato não é simplesmente o apoio, a gente quer medir, quer ter, saber o impacto cultural que esses projetos estão dando. E por incrível que pareça, quando alguém olha isso e fala, poxa, você parece que está querendo controlar, saber o que o projeto está fazendo, por incrível que pareça, os próprios parceiros nossos elogiam essa atitude, porque o caso de empresa de que simplesmente passa um cheque e depois não sabe o que acontece, a relação fica muito frágil. Né? O projeto acaba acontecendo, mas fala, será que eu vou conseguir renovar? Será que a empresa está satisfeita com esse patrocínio? Se a empresa simplesmente não aparece, não dá as caras, né? E aqui nós temos não só um acompanhamento presencial aos projetos, seja muitos deles por nós, o Instituto Votorantim, por funcionários, né, das nossas plantas espalhadas pelo país, ou como também por sistema mesmo, onde o projeto coloca metas, coloca as atividades que ele vai realizar, presta contas, manda material, manda foto. E não à toa, então, desde 2006 até hoje, dos projetos que nós apoiamos anualmente, a gente tem uma taxa de renovação muito alta. O que é taxa de renovação? O projeto não fica só um ano apoiado pela Votorantim, numa média de 80% a 90%. Isso tem uma coisa muito boa, porque se nós apoiássemos só a parte da produção cultural, a produção ela tem um início, um meio e um fim. Patrocinar a produção de um filme, depois que o filme ficar pronto, acabou, você vai patrocinar um outro filme. No nosso caso não, se a gente faz uma caravana de cinema, apoia festivais de cinema, aquilo acontece todo ano, coloca uma biblioteca dentro de uma estação de metrô, você não pode colocar num mês e tirar dali a pouco, não pode. Então a renovação é um aspecto importante. Para isso o projeto tem, né, a gente quer
quer que o projeto seja bem sucedido. Então o lado bom é esse, que os projetos que são apoiados pela Votorantim, eles acabam ficando durante, a gente não tem ainda uma data, um período exato, mas projetos aí já há 3, 4 anos vão, né, se forem renovados. Porém, a notícia ruim, digamos assim, é que isso impossibilita que a gente faça edital todo ano, porque a cada ano a gente está somando, é uma bola de neve, né? Cada ano você tem os projetos que estão entrando somados aos projetos que já tem. Então, a gente fez edital em 2006, 2007, 2008. Esse ano a gente não vai fazer edital, por conta disso, mas no ano que vem a gente deve voltar com mais um novo edital. Era isso. Eu vou exibir rapidamente um vídeo para vocês de 3 minutos e pouquinho, bem rapidinho, só para ilustrar um pouquinho. Eu quero que vocês prestem especial atenção aos dados que vão aparecer nas legendas dos vídeos, porque ilustra muito bem esse descompasso que existe entre produção e acesso. Quando voltar eu vou falar só mais 2 slides rapidamente. Pode aumentar um pouquinho só? A Votorantim criou o seu programa de democratização cultural, que visa justamente apoiar projetos que facilitem o acesso, que ampliem o acesso da população às mais diversas produções artísticas. Ter acesso à arte é direito de todos e faz parte da formação, faz parte da educação no sentido mais amplo da palavra. O acesso à arte é primordial para todo mundo, e especialmente importante para quem está em formação, portanto, para os jovens. O público-alvo é a juventude brasileira, são jovens de 15 a 29 anos, principalmente o jovem de baixa renda, o jovem que justamente não tem acesso, tem mais dificuldade ainda de ter acesso aos nossos bens culturais. O jovem está com o futuro todo aberto, então é nesse momento que realmente isso importa de uma forma... Assim, é absolutamente fundamental realmente para ele poder, inclusive, traçar o projeto de vida dele, quando ele consegue enxergar essas possibilidades. É muito gratificante quando você indica um livro e o usuário volta agradecendo, porque aquele livro mudou a vida dele, aquele livro ajudou ele a tomar uma decisão. Eles são 2 lados da mesma moeda. Você não pode ter um e não ter outro. Não adianta você ter uma grande produção se você não tiver formado exatamente essas plateias e não estabelecer os canais, né, pelos quais esses produtos possam ser exibidos para as plateias. E numa política cultural de verdade, a distribuição, o acesso aos bens culturais, que está garantido na Constituição, é um ponto fundamental. Mas acaba sendo para camadas economicamente favorecidas. Então, existe esse impedimento que vem da questão econômica e existe um outro impedimento que é realmente o conhecimento das linguagens. Toda linguagem artística, de uma certa maneira, guarda um pensamento, às vezes até uma ideologia, uma maneira de ser, um procedimento. E a sociedade que a gente vive precisa muito exercitar. Nós estamos um pouco órfãos do lúdico, do sensível. É necessário que a arte seja de todos, né? Não seja somente acessível a um determinado estrato da nossa sociedade. Aí sim, aí a gente vai ter um país mais rico culturalmente, um país onde a arte vai ter um papel muito grande na consolidação do cidadão. Só que eu recomendei que vocês lessem a legenda, o sol resolveu entrar bem na frente, mas acho que deu para ler, né?
Podemos voltar para a apresentação, por favor? Podemos voltar para o PowerPoint? Esse. Opa, esse aí, por favor. Isso aqui, eu queria dizer que a Votorantim, né, nesse nosso programa de democratização cultural, nós não nos limitamos a só apoiar projetos, nós também realizamos algumas, que a gente tem uma frente de produção e difusão de conteúdos, de discussão sobre esse tema. Então nós já fizemos manuais de elaboração de projetos voltados a essa questão de democratização cultural, produzimos e apoiamos um seminário 2 anos atrás. E agora, essa é uma notícia em primeira mão, porque a gente está lançando um blog. A gente já tinha um boletim que a gente faz, contrata pessoas, né, pensadores na área para escreverem artigos, entrevista pessoas, dar notícias sobre democratização cultural. Era um boletim eletrônico e esse boletim virou um blog. Esse blog está nascendo, na verdade ele está no ar, mas ele vai ser oficialmente divulgado a partir de segunda-feira, mas eu não queria perder a chance aqui de estar com vocês, então eu estou trazendo essa informação. Se alguém tiver curiosidade, né, o blog chama Acesso, né, não à toa esse nome, o blog da democratização cultural. É um blog apoiado por nós, mas com toda uma produção independente. Então nós temos uma equipe de jornalistas que entrevistam pessoas, colocam notícias, se eles vão relatar projetos apoiados, sejam projetos da Votorantim ou não importa, né? O que importa é discutir essa questão do acesso à cultura no país. Já existe, como nós tínhamos já esse boletim desde 2007, então apesar do blog estar sendo lançado, né, segunda-feira, mas já tem uma carga aí de artigos. O próprio Aymar Labak, que deu o depoimento para o nosso vídeo, tem um artigo muito interessante dele falando sobre a diferença entre arte e entretenimento. Tem mais de, acho que quase 40 pessoas ali, entre escritores de artigos e entre pessoas entrevistadas. E aí, para lançar o blog, nós convidamos aí o Marcelo Taz, já que o blog, né, é uma coisa da internet, para falar sobre arte e cultura na internet. Então a entrevista de lançamento é dele. Recomendo aí que vocês deem um passeio, coloquem seus comentários. E bem ali onde tem aquele círculo vermelho lá em cima, é um clique. Se vocês clicando lá, vocês vão continuar recebendo esse boletim, ou seja, a cada semana ou a cada 15 dias, recebe por e-mail quais as principais notícias mais novas que estão no blog, para não precisar entrar sempre, né? E aí vocês só cadastrar o e-mail ali que vocês recebem esse link. Estou deixando aqui os meus contatos, né? Não só o site do Instituto Votorantim, para vocês conhecerem mais a fundo o nosso programa cultural. Aqui o meu e-mail direto também, estou totalmente à disposição, apesar da gente vai começar um debate daqui a pouco, mas se quiserem anotar, o endereço aí do blog Acesso. E só para finalizar, o último slide, eu queria deixar uma frase para a gente refletir, que ela está aí especificamente por ter sido escrita, né, por um poeta, está falando da área de literatura, mas eu acho que vale para todas as áreas, né, que ele diz que os livros têm que ser lidos, os livros só existem se forem lidos, que eles devem circular, da mesma forma que os filmes, né, só faz sentido se eles forem vistos, a música se ela for ouvida. Então acho que quero falar com isso tudo, é que para a gente mesmo, acho que o que está por trás, né, desse nosso programa cultural é que de fato a arte ela só está completa quando ela encontra ali o eco no seu público. Era isso, muito obrigado.